Meus caros irmãos, quando a gente acha que 2020 não pode mais nos surpreender, para mais do que já faz o tempo todo, vem matérias como essa. Cidade do Texas declara desastre após ameba comedora de cérebro. Olha só como é que tá 2020. Ameba comedora de cérebro ser achada em água potável. Uma matéria muito recente, de 28 de nove de 2020. E não se trata de um roteiro de um filme de terror de terceira categoria, um filme trash. Não, um fato do que realmente está acontecendo. Ela foi nos enviada pela nossa querida irmã Silvia de Souza, uma estreante aqui nas dicas. Muito obrigado, minha cara irmã. Já começou as dicas com chave de ouro. E a matéria que ela envia diz o seguinte: autoridades de Lake Jackson anunciaram que a cidade enfrenta ameaças significativas à vida, à saúde e à propriedade, e solicitaram que o estado do Texas declare situação de emergência. Uma das coisas que a gente mais teme, o mundo teme, e que a mídia vem falando o tempo todo, é que virá um mal mais terrível do que esse que a gente enfrenta agora. Como se isso já não bastasse. Por diversas matérias que nós já vimos deles, eles sempre dão a entender isso, que algo muito pior está vindo por aí. E eu não tenho dúvida que realmente isso vai acontecer. Se isso de fato se concretizar, meus caros irmãos, a gente pode entender que essa atual crise que a gente enfrenta foi a fase de teste. O plano verdadeiro ainda pode estar por vir. Deus queira que não, Deus queira que esse entendimento esteja errado. Mas está aparecendo isso no momento. Mas eu tenho esperança ainda. E vou continuar lendo a matéria aqui para a gente não se perder. Olha só. Moradores de 8 cidades no sudeste do Texas, não é uma coisa que está acontecendo só num vilarejozinho ali pequeno, numa cidadezinha, não, olha. Moradores de 8 cidades no sudeste do Texas, nos Estados Unidos, foram alertados sobre a detecção de uma ameba comedora de cérebro na água potável, o que levou as autoridades de uma das cidades a anunciar no sábado 26 de nove de 2020 situação de desastre. Na sexta-feira, dia 25, a Comissão de Qualidade Ambiental do Texas advertiu sobre a possível contaminação de água potável pela ameba Naegleria fowleri, exortando as autoridades de 8 cidades a informar os seus cidadãos para que não bebessem a água da torneira e não a usassem para tomar banho. Olha só como isso é contagioso. Nem para tomar banho pode, porque corre o risco daquilo ser absorvido pela pele. Olha só, meus irmãos. No entanto, essa advertência não foi atendida por todas as cidades, tendo o município de Lake Jackson como exceção. O impacto desta ameaça é grave. Os danos potenciais incluem doença e até a perda da vida, afirmaram assim as autoridades de Lake Jackson, citadas pelo CBS News. De acordo com as mesmas, foram recolhidas amostras de água após uma criança de 6 anos ter perdido a vida na sequência de contração deste parasita. Eu quero que você veja um pouquinho mais sobre essa ameba, que ela já está fazendo vítimas, ó. Aqui outra matéria que diz: homem perde a vida após a ameba transformar seu cérebro em massa líquida. Então, literalmente, ela come mesmo o cérebro. Olha aqui, ó. Idoso perdeu a vida 9 dias após ter sido internado em um hospital. Homem teve uma grande lesão no lobo temporal e parte do seu cérebro se transformou em uma espessa massa líquida. Família, isso parece realmente roteiro de filme de terror, coisa surreal, ó. O cérebro de um jardineiro idoso de 82 anos foi transformado em um líquido pastoso por uma ameba que muda de forma e é encontrada no solo. A vítima foi tratada para várias condições médicas antes de começar a ter convulsões e eventualmente perder a vida. O caso é detalhado em um artigo de 2 cientistas da Universidade Emory em Atlanta, nos Estados Unidos, que foi publicada na revista científica New England Journal of Medicine. Acredita-se que o jardineiro tenha contraído a ameba enquanto trabalhava com algumas plantas. Então aqui a gente vê, né, uma imagem do cérebro normal e depois como fica, né, realmente terrível, né, família? Aqui está começando, você pode ver pelo gráfico, e depois realmente transforma em algo pastoso o cérebro da pessoa, como se derretesse mesmo. Em seguida, o idoso começou a ter fraqueza generalizada e os sintomas começaram a progredir rapidamente, afirmam os autores do artigo. Os médicos trataram o homem primeiramente para meningite bacteriana, fúngica e viral, relatou o portal NZ Herald. Mas o paciente não melhorou, os sintomas começaram a piorar e ele começou a sofrer convulsões e sonolências. Após 9 dias, o homem perdeu a vida, segundo o estudo de caso. Uma autópsia revelou que o homem sofreu necrose liquefativa em parte do cérebro. Isso ocorre quando o tecido se transforma em uma espessa massa líquida. A autópsia também identificou uma espécie de acatamoeba, o que permitiu os médicos diagnosticá-lo com encefalite amebiana granulomatosa, uma doença rara e geralmente fatal do sistema nervoso central causada por amebas. A ameba é transmitida pelo contato com solo ou água fresca, ressaltam os atores. Conversar com a esposa do paciente revelou apenas uma exposição ao solo durante a manutenção de vasos de plantas, acrescenta. Esse é o tipo de coisa que esse novo mundo que eles tanto falam, que eles tanto divulgam e mostram como uma coisa mais maravilhosa possível, está trazendo para as pessoas, esse novo mundo, essa nova era que a gente está entrando.
É pandemias, é amebas comedoras de cérebro, e o que dá mais medo é isso se espalhar, né? Você vê que 8 cidades já estão em alerta lá no Texas, e isso se espalhar pelo mundo, porque agora tá uma moda de todo problema, né, que aparece em uma determinada região, acaba que mais cedo ou mais tarde se tornando global. Ninguém faz nada, isso aqui já era para estar em cima, isso aqui era para o pessoal estar de olho, já começar a ver se é possível que se espalhe para outras regiões. Eu acho que basta isso para quebrar essa ilusão que o gado tem, que os caras estão aí para protegê-los, né? Estão aí para defendê-los e representá-los. Se eles de fato estivessem assim, esse era o momento já de começar, olha, vamos evitar que tenha outra pandemia do nível dessa, ou pior dessa que a gente está enfrentando. Vamos fazer testes, vamos ver se isso é possível se espalhar por outras regiões, vamos isolar, vamos fazer alguma coisa. Não estão nem aí, se isso realmente tiver de se espalhar, vai, porque os caras não estão nem aí. Ninguém tá nem aí pra isso, a menos que comece a bater na nossa porta. Aí sim é que vão se preocupar, já quando não tem mais jeito de segurar. É sempre assim, meus caros irmãos. Quando começou o assunto lá da China, e nós fomos um dos primeiros canais aqui, né, fazer vídeo, infelizmente esses vídeos não ficaram mais no ar, porque a gente já dizia, a gente já fazia previsões do que ia acontecer. Até como isso ia entrar no Brasil, eu falei, eu disse, olha, a porta de entrada para isso vai ser o carnaval, mas eles não vão cancelar. Isso vai vir pro Brasil, e as pessoas, vai nada. Eu lembro que pessoas, não é, que caem aqui no canal de paraquedas, esse mal terrível que já ceifou a vida de tantas pessoas pelo mundo e no Brasil, eles diziam, não, isso não vai se proliferar aqui no Brasil, porque o clima é muito quente, não tem como ele se desenvolver, isso e aquilo. Esses especialistas de internet, né, de Araque, eles sempre são otimistas, né? Eles preferem acreditar em fantasias do que acreditar na realidade. Quando a realidade chega, você acha que eles reconhecem, olha, realmente a gente errou, devíamos ter ouvido os caras. Não. Eles continuam orgulhosos, apontam o dedo para mim, para vocês, e dessa maneira jamais reconhecem ou corrigem os seus erros. Eles preferem sempre confiar no sistema e esperam que o sistema esteja ali para proteção deles. Infelizmente essa é a realidade, meus caros irmãos. A única coisa que resta pra gente aqui é observar nessa nova ameba comedora de cérebro aí. Você vê que não tinha notícias disso. Eu nunca li matéria desse tempo todo, e vocês sabem que eu lanço vídeo aqui todo dia, tô sempre pesquisando, vendo novas notícias. Não é de hoje que eu inventei isso de receber dicas de inscrito. Desde que a gente começou, tinha o selo Pikachu e tudo mais, a gente sempre trabalhou juntos, vocês e eu sempre juntos, trocando essa ideia. Eu não tô aqui para formar opinião, não sou formador de opinião, eu simplesmente sou a voz da maioria desse canal. E dessa forma a gente vai vendo as matérias aqui, vai tentando entender, vai separando o que é manipulação da mídia e passando para vocês, e comentando isso aqui em forma de vídeo. Mas tem pessoas que não entendem isso, se chateiam, olha, vocês ficam viajando, vocês querem aparecer, e aí, meus irmãos, quando acontece, infelizmente é inevitável, né? Porque essas coisas, elas aparecem assim, devagarzinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando pensa que não, se espalhou. E aí, se o gado, né, como o sistema chama, e parece que é gado mesmo, tivesse a noção de, olha, vamos ver o que é isso aí, peraí, alguém explica, né? Se fosse assim, a gente não seria pego de surpresa. Então, para mim, meus irmãos, eu vejo essa nova ameba aí surgindo com um potencial, né, para depois virar um mal até mais terrível do que o que a gente enfrenta agora. Você vê que ela contagia pela água potável, a água fresca, ou seja, aquela água limpa que a gente tem que usar, é essencial para nossa vida, e pela terra. Se já é ruim você ter que se isolar das pessoas, de multidões, né, usar essas máscaras e tudo, imagine você agora ter que se isolar da própria água, você ter que se isolar do próprio chão onde pisa. É praticamente surreal. Que Deus nos livre, essa moda aí começar a pegar, começar a se espalhar, vai sobrar pouquíssimas pessoas nesse planeta. Então eu não quero ser pessimista, mas eu vou ficar aqui atento junto com vocês, né, sobre essa ameba. Vamos ver se ela vai desaparecer tão rápido quanto apareceu. Torço para que isso aconteça, mas que é uma coisa para a gente também ficar prestando atenção, como outras que a gente também já citou aqui, várias outras, falando de ratos e tudo mais. Tem outros vídeos nossos aqui. Como eu disse, vira e mexe, a mídia tá falando, olha, isso aqui tem potencial para virar um mal tão terrível como esse que a gente enfrenta. Direto a mídia tá arrumando uma coisinha para já ir treinando a mente das pessoas que algo pior do que o que a gente enfrenta pode vir. Então eu vejo essa ameba com mais uma chance disso realmente ocorrer, se concretizar. Nós mostramos em outro vídeo, está sendo bem comentado aqui no canal, que eles deram 7 anos, né, para implementação de medidas que, segundo eles, se não for feita, a natureza, o mundo vai acabar. Estão falando de aquecimento global e tudo mais. Então declararam uma data de 7 anos, é ultimato. E aí de repente a gente vê também essa ameba aí surgindo com esse potencial altamente contagioso. E se você entender um pouquinho de necrópsia, quando a nossa vida acaba, o nosso cérebro, ele é a primeira parte, né, que apodrece e se desmancha, e ele sai em forma de líquido pelo nariz e boca. E o que essa ameba faz é literalmente isso. Ela apodrece o cérebro, ele vai ficando além em líquido, uma coisa que só deveria acontecer
depois que a pessoa não tem mais vida, e acontece com ela viva, entende? Olha só o que esses donos do mundo estão criando. Não duvido nada daqui a pouco tem um vírus zumbi que transforma literalmente as pessoas em zumbi. Até porque a mente de muitas foi treinada para isso. Tem gente que deseja isso de todo o coração. Acha lindo séries como The Walking Dead e entre outras, né, filmes de zumbi. E a pessoa sonha com isso. Olha, é um reset para a humanidade. As pessoas já estão aptas a concordar com isso. Pelo menos uma parte delas. Mas enfim, meus irmãos, eu gostaria que você falasse dessa ameba aí, que a gente nunca ouviu falar antes, não é? Apesar de tantas pesquisas, apesar de vocês mandarem tantas dicas, a gente não ouviu falar isso. Mas 2020 tudo ficou normal, tudo ficou comum. Acontece em uma noite 40 terremotos, não é normal. Chances de tsunamis no Brasil também é normal. Tudo agora ficou normal. Tempestade de areia, que era coisa de um país, se espalhar globalmente, incêndios do nada, tudo é normal. Não é o que a mídia fala? E o gado infelizmente acredita. Mas nós não somos gados, somos seres pensantes e questionamos aqui essas informações. Então é isso, meus caros irmãos, eu vou ficando por aqui. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.